Oi, você sabe resolver equação trigonométrica? Não sabe? Esqueceu? Calma lá que eu vou te explicar então, pô. Eu já tava com saudade de usar esse boné, cara. Pra gente começar em equação trigonométrica, eu preciso que você entenda que a gente tem alguns macetes para lembrar de umas partes importantes desse conteúdo. Equação trigonométrica, como o próprio nome diz, vai ser uma forma de você fazer contas relacionadas à trigonometria. O uso de seno, de cosseno e de tangente. Cai também cotangente, cossecante, secante? Vai cair. Mas não vou falar deles nesse vídeo aqui. Vou me aprofundar em um outro vídeo. Então não se preocupa. Acaba que a gente vai ficar bem de boa. O primeiro macete é o macete para a família. O que isso significa? É um macete para você descobrir os outros ângulos da família de um ângulo que a gente conhece. Você quer dizer família? Eu quero dizer aquele ângulo que vai compartilhar o mesmo valor para seno, para cosseno e para tangente. O que geralmente vai mudar é o valor, se é positivo ou se é negativo. Nossos ângulos mais comuns são o 30, 45 e 60. Você já deve provavelmente conhecer a musiquinha para saber as tabelas deles, o seno, cosseno e tangente, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre. Você já entendeu. Para você descobrir como é que você acha os outros ângulos, a gente vai ter que lembrar de uma matéria que a gente aprendeu, que é a conversão de ângulo para pi radiano. Pi radiano nada mais é do que você conseguir representar um ângulo como 30 em uma fração de pi. Por exemplo, pi sobre 6 é a representação de 30. Pi sobre 3 é de 60. Você me pergunta, como é que você sabe disso? É basicamente decorar. Mas se você decorar alguns, o resto, bem fácil. Você só precisa saber esse macetezinho aqui. Como que eu decorei desses três ângulos? 45 começa com 4. Então eu coloco pi sobre 4 para representar 45. E o 30 vai ser a mesma coisa? O 30 e 60 vai ser bem parecido. Você vai nessa lógica porque você vai inverter os dois. Então, tipo, se o 30 começa com 3 aqui, eu ia colocar pi sobre 3, agora eu vou pôr pi sobre 6, entendeu? E ao mesmo tempo, o 60 ele vai ser pi sobre 3. Essa foi a maneira que eu decorei. Agora, o resto, para você entender como vai ser, você vai usar essa musiquinha aqui. Menos 1 mais 1, o dobro menos 1. Já dizia, né, Platão. Claro que não, né? Isso aqui é basicamente para você entender como que você vai achar o ângulo do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto quadrante. Vou pegar de base o 30 aqui. Pi sobre 6. Menos 1 mais 1 dá menos 1. Você vai começar com menos 1. Aonde que vai esse menos 1? No denominador. Você vai pegar esse denominador, colocar no numerador com base em cada coisa que ele fala aqui. Então, se o 30 é pi sobre 6, o próximo ângulo da família do 30 vai ser esse número menos 1, ou seja, 5π sobre 6. O sobre 6 vai continuar em todos, tá? Todo número que tiver do denominador vai permanecer. Se é do 45 é 4, vai permanecer 4 em todos. A única coisa que você vai mudar é o número que está multiplicando π. Então, se você for ver aqui, mais 1. Então, você vai pegar o de baixo, somar 1. Quanto que é 6 mais 1? 7. Então, o próximo ângulo aqui, ó, 7π sobre 6. Beleza? Agora, o próximo, para você já tem o do primeiro, do segundo, do terceiro, o do quarto quadrante, o dobro, menos 1. Mesma coisa, pegar esse número aqui de baixo, qual é o dobro de 6? É 12. Menos 1 é 11. Então, o do quarto quadrante, irmão, 11π sobre 6. Então, você já tem do primeiro, do segundo, terceiro e do quarto quadrante. Isso aqui você vai fazer com a do 45 e a do 60. Se você quiser, dá um pause no vídeo e faz, para você praticar. Tenta fazer sem olhar para isso aqui. Sem você ter que voltar nisso aqui. Já coloca menos 1 mais 1, dobro menos 1. Menos 1 mais 1, dobro menos 1. E você vai fazendo. Faz com esses dois. E eu vou escrever aqui como é que é a forma certa e você compara. Quando eu falei aqui que 45, só porque começava com 4 era π sobre 4, não vai nessa. Tipo assim, 40 graus. Não é π sobre 4, só porque começa com 4, beleza? Você tem que calcular para achar isso aí. Eu só estou usando porque 30, 45 e 60 são ângulos comuns. 40 não é comum. Então, foi essa maneira que eu achei para esses três ângulos. Fiz aqui, do 45 e do 60. Fiz de outras cores, porque, sinceramente, a situação aqui das tintas dos pincéis está fogo. 45. Π sobre 4, que a gente já tinha falado no começo. 4 menos 1, 3, π sobre 4. 4 mais 1, 5, π sobre 4. O dobro menos 1, o dobro de 4, 8. Menos 1, 7, π sobre 4. Você entendeu? Se estiver batendo, você está certíssimo no seu raciocínio, no seu pensamento. Agora, você vai fazer bastante questão usando isso aqui. Confia em mim, você vai usar. 60. Π sobre 3, que eu já tinha falado aqui. 3 menos 1, 2π sobre 3. 3 mais 1, 4π sobre 3. O dobro menos 1. O dobro de 3, 6 menos 1, 5π sobre 3. Fechou? Próximo macete aqui também é do ciclo trigonométrico. Quando eu falo de ciclo trigonométrico, é basicamente para você entender
o que é positivo e o que é negativo no ciclo trigonométrico. Se você não sabe o que é ciclo trigonométrico, cara, eu recomendo você ver alguma aula relacionada sobre isso. Não tem no meu canal, vou fazer uma aula bem aprofundada depois, mas se você não entende muito bem o que eu estou falando, volta um pouco, dá uma pesquisada aí sobre esse conteúdo, e quando você tiver um pouco mais de entendimento sobre, você volta aqui para entender sobre primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro, quarto. Show? Você tá com mais 12, 13, 14. O que significa esse código maluco? Bom, o C é para representar o seno, tá, tangente, cosseno. E o mais é para representar em qual quadrante cada um deles é positivo. Então, 12, 13 e 14, isso é basicamente dizer primeiro e segundo, primeiro e terceiro, primeiro e quarto. Quando você está estudando ciclo trigonométrico, a primeira coisa que você vê é que primeiro quadrante tudo é positivo, seno, cosseno, tangente. Você percebe que aparece o 1 em todos eles, e realmente, porque todos eles são positivos no primeiro quadrante. Bom, eu gostaria primeiro de me desculpar, porque depois do macetezinho do você tá com mais 12, 13, 14, o meu microfone totalmente perdeu a bateria, e eu não percebi, passei a maior parte do vídeo, expliquei um monte de coisa interessante, várias questões interessantes, e eu estava completamente sem áudio. Eu peço perdão porque eu realmente não vou conseguir salvar ou reutilizar essa parte do vídeo. E basicamente, em tese, eu passei para algumas questões para você aplicar aquilo. Fiz umas 3 questões mais ou menos, junto com umas outras questões extras para você entender. Em base, eu estava falando de equação de trigonométrica, eu basicamente expliquei qual a diferença de você fazer um conjunto de solução de 0 a 2π e o conjunto de solução nos reais. Bom, o que eu quero dizer? Quando eu falo 0 a 2π, significa de 0 a 2 vezes 180. 360, ou seja, uma volta inteira, pô. Então eu quero basicamente que seja um ciclo lá no nosso ciclo trigonométrico. Ou seja, você aí de cabeça rápida, né? Os resultados nisso aqui vão ser bem simples, pô. Calma que eu vou te explicar. Os reais, você vai ter que seguir uma estrutura muito básica. Se você já ouviu como é que, você já sabe mais ou menos como é que é, vamos lá, só para você pegar. O S vai ser conjunto de solução. Você tem que colocar no conjunto de solução nos reais. Você vai abrir chaves. Abrir chaves, você vai colocar x pertence aos reais, ou seja, o x faz parte do conjunto dos reais. Essa barrinha significa tal o quê? Esse significa pertence, tá? Você vai ver ele mais para frente também nesse mesmo conjunto. Você vai colocar um valor para o x, um valor qualquer, quanto tu achar, tipo, o seno de x é igual a 1/2. Você vai colocar o do 30 e o do 150, tá ligado, né? Aí tu vai colocar mais, presta atenção, 2κπ. O que significa esse 2κπ? Cara, basicamente, isso aqui quer dizer, quando tu tem um ciclo trigonométrico, pô, tu tem um ângulo bem aqui, mais ou menos, vamos supor, seja 90. Aí tu quer voltar nesse mesmo ângulo de 90 graus. Tu quer voltar nele? O que tu tem que fazer? Tu tem que somar 360 graus para voltar em cima dele. Porque você não está de 0 a 2π. Não está em um ciclo. Você pode passar de um ciclo, 2, 10 ciclos, se você quiser. Então, se você soma 360, você volta de novo nele. Então, seno, cosseno e tangente, nesse mesmo ponto, 360 graus para frente ou 360 graus para trás, tanto faz, vai ter o mesmo valor. E como é que você representa isso? Em π, 2π. E o que significa o k? Ah, meu irmão, isso aí é basicamente uma incógnita para um valor. Quantas voltas você quer? Se o k for 1, é uma volta. Se o k for 2, 2 voltas. Se for 0, nenhuma volta, vai continuar no 90. Você pode pensar numa frase um pouco interessante, né? Que é 2π dá uma volta, né? Então, 2πk é uma volta. Então, se for por inferência, só πk, kπ vai ser meia volta. Se você precisar, por exemplo, sair do 90 para o 270, né? Ou se você tiver do 0 e ir para o 180, vai depender da questão. Só que não acabou aqui. Quando tu colocar esse valor de x mais 2π, você tem que colocar que o k, ele pertence, símbolo de pertence aí, ó, aos inteiros. E aí tu fecha as suas chaves para terminar o seu conjunto de solução. Por que pertence aos inteiros? Porque não pode ser um número que seja, tipo, fracionado, tá ligado? Não faz sentido você ter, tipo, um quarto de meia volta, pô. Um quarto de 180 graus. Então você ou tem uma volta ou meia volta. Não tem essa. Por que ele é tão complexo assim? Porque, cara, você tem infinitos valores em R, infinitos valores no conjunto dos reais. Então o x ele vai ter infinitos resultados. Então isso é até uma maneira bem simples de representar algo infinito, né? Aqui, de 0 a 2π é bem menor
não é? Você só vai ter basicamente um ciclo. Então vamos supor, eu quero representar 90, que é π sobre 2. Aí eu vou lá falar, né? X é igual a π sobre 2. Aí eu quero representar o 270 também. X igual a 3π sobre 2. Tu vai só colocar um ou, né? Vai colocar um ou e tu vai ter os resultados. Tu não precisa fazer esse trabalhão todo. Só você colocar o x ele é igual a isso ou o x ele é igual a isso. Cara, é muito mais simples. Vocês vão ver nas atividades que eu vou fazer mais pra frente. Peço perdão pelo meu probleminha aí. Eu ia ser uma aulinha bem melhor, ia ser bem mais completa. Mas enfim, cara, fica com o resto do vídeo aí. Tangente ao quadrado menos 1 igual a zero. Nos reais. Vamos lá, galera. Quando você tem um valor, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. X ao quadrado é igual a 4. Número que é ao quadrado é 4. Muita gente vai responder que é 2. Simplesmente 2. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer, que na matemática é muito importante, quando você tem um número elevado ao quadrado que dá um número positivo, esse número pode ser tanto negativo como positivo. Então, infelizmente, né, para destruir o sonho da rapaziada, não vai ser 2. Vai ser mais ou menos 2. É um mais ou menos 2, tá ligado? Porque tem o 2 positivo e o 2 negativo. Que menos 2 vezes menos 2 também é 4. Então, quando você está vendo que tem uma tangente quadrada, um seno quadrado, um cosseno quadrado, um Papai Noel quadrado, amigo, você está sabendo que o resultado disso vai ser um valor negativo e um valor positivo. Normalzinho, tangente ao quadrado é igual a 1, porque o 1 que está somando, ou está subtraindo, vai passar positivo, somando. Então, é basicamente a tangente é igual a mais ou menos 1. Pegou por que eu te falei o exemplinho do x ao quadrado igual a 4? Você entender que aqui a tangente não vai ser 1. Ela vai ser mais ou menos 1. Você sabe que lá na tabelinha, quando você está falando da tangente, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Você sabe que o valor 1 no 45. E no 45, só ele tem o valor 1 na tangente? Não. O outro ângulo do quadrante positivo também tem a tangente 1. Só que aqui é mais ou menos 1. Então, inclui os valores negativos? Inclui. Então, quais quadrantes você vai usar? Os 4, todos. Já que o valor pode ser positivo ou negativo. Se tiver ao quadrado, rapaziada, uma coisa ao quadrado, ele vai assumir valor positivo e negativo. Então, ele vai assumir qualquer quadrante. Do primeiro ao quarto, qualquer um deles serve. Só tem que tomar cuidado para não acabar caindo num valor que não existe. Pois na tangente, existem valores em que ela não existe. 90 e no 270. No ciclo trigonométrico, eu marquei pra você aqui, ó, rapaziada da família do 45. Esse pessoal é gente boa, viu? Você vendo aqui, 45, o 135, 225 e o 315, cara. Bom, você pode colocar qualquer valor desse? Pode. Se tá nos reais, você vai usar o conjunto de solução? Vai usar. X pertencente aos reais, com k nos inteiros? Vai usar. Mais 2 π? Calma. Você pode colocar x pertencente aos reais, tá? O que x é igual a π sobre 4, mais 2 π. Ou x é igual a 3π sobre 4 mais 2π, ou x é igual a 5π, blá, 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 blá. Pode fazer. Porém, cara, vai tomar um trabalho para você vai ter que fazer um negócio imenso. E às vezes, numa prova, o cara pode te perguntar isso aqui e te colocar uma expressão que não é exatamente essa e você falar, tá errado, porque não é assim que o cara me ensinou. Porém, eu vou te dar uma forma de você representar isso aqui de forma muito mais fácil, tá bom? Vamos lá, presta atenção. Quando você está na família do 45, isso vai acontecer só na família do 45, a distância entre cada ângulo desses, ó, vindo para cá, vindo para cá, vindo para cá. Quando para você fazer essa transformação de um ângulo pro outro, pulando na família do 45, você sempre vai somar 90 graus, pô. Que é basicamente, dá uma entortada. Pega esse negócio, dá uma entortada, vai cair aqui no 270, no 0, 90, 180. Então, é só você pular de 90 em 90, pô. Então, como que você vai fazer? Olha só que sacada. Você vai, conjunto de solução, x pertence aos reais, que não pode faltar, tá o quê? X é igual, olha só, vou começar no π sobre 4. π sobre 4. E eu vou colocar para ficar somando vários 90 graus. Porque se eu somar 90 graus uma vez, vai para o outro, 90 graus duas vezes vai para o outro, então eu vou ter infinitos resultados só pulando de um para o outro. Que é basicamente isso que o conjunto de solução nos reais é.
você ficar pulando de um ângulo em outro. Como que você vai fazer isso? Você vai somar K vezes, que seria a quantidade de 90 graus que você vai pular, e a representação do 90, que é π sobre 2. Esse π ficou meio feio, mas você entendeu, pô. Aí você vai colocar a mesma coisa, ó. O K tem que pertencer aos inteiros. Independentemente, ele tem que estar nos inteiros. Então você vai começar no π sobre 4. Somou uma vez π sobre 2, vem para cá. Duas vezes π sobre 2, vai para cá. Três vezes π sobre 2, vai voltar para cá. E por aí em diante, vai até sei lá quantas vezes esse número pode chegar. Porém, é uma forma muito mais fácil de você representar. Você não concorda? Vão ter várias formas de você representar, e isso vai depender de questão para questão. O que é importante você saber? Decorar? Óbvio que não. Eu jamais ia falar isso para você. O importante é você fazer tanta questão que você já vai ter uma forma de você resolver para cada uma delas, dependendo do que me pede, se é tangente, se é cosseno, e qual ângulo que é, se é 30, 45, se é 60, se é arco duplo, se é arco triplo, se é arco único. Isso vai depender do quanto você pratica. Fechou? Bora, rapaziada. Secante de x é igual a menos 2. Você não tá vendo errado, não. É secante mesmo. O que é secante? É 1 sobre o cosseno no 0 a 2π, que eu quero a sua resposta. Vai precisar de conjunto de solução? Não vai precisar daquela coisona toda. Só precisar pegar os valores do primeiro ciclo e você colocar no x. Secante. Então vamos lá. 1 sobre cosseno é igual a menos 2. O que tu pode fazer para transformar isso aqui em cosseno? Ué, inverte aqui. Só que se você inverter desse lado, vai ter que inverter do outro também. Então vai ficar cosseno é igual a 1 sobre menos 2. Porque tu tirou esse 1, inverteu aqui. Cosseno é igual a menos 1 sobre 2, ou seja, 1 sobre 2 negativo. Qual que é? Da família dos 60, porque o cosseno ele tem 1 sobre 2, e nos quadrantes negativos. Só isso que você precisa saber. Então, nos quadrantes, vamos lá. Seta com mais. 2, 3, 14. Primeiro e quarto do cosseno é positivo, negativo, segundo e terceiro. Na família dos 60, ou seja, π sobre 3, menos 1 mais 1, o dobro menos 1. Então você vai usar o menos 1 e o mais 1, que é do segundo e terceiro quadrante. Menos 1 vai dar 2π sobre 3 e o mais 1, 4π sobre 3. Então como é que vai ficar? X é igual a olha que questão mole, mamão, só o mel, só o néctar aqui, ó. Alô, questãozinha muito bacana. Tangente de 2x é igual a raiz de 3. A única coisa que eu quero que você entenda, pô, é que esse 2x ele vai representar um número de um ângulo multiplicado por 2. Então, por exemplo, se eu tenho um ângulo 90 graus, então qual seria o 2x, né? É 180, porque você está pegando um ângulo multiplicando ele por 2. Basicamente, a junção de dois arcos de mesmo tamanho. Tangente de 2x igual a raiz de 3. Se você ignora isso aqui, ó, tangente igual a raiz de 3, qual vai ser a tangente que vai ser a raiz de 3? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Raiz de 3 vai cair no 60. Então, vai ser só no 60? Adivinha a resposta? Não vai ser não, porque nós temos outros valores na família de 60 em que a tangente é positiva. Seta com mais. 12, 13, 14. Tangente, 13. 1 terceiro. Então, no quadrante 1, que seria o π sobre 3, e no quadrante 3, o 4π sobre 3, você basicamente vai ter eles como resposta se fosse um x aqui, tangente de x. Porém, meu amigo, é tangente de 2x. E aí, olha o que eu quero que você faça agora. Nós temos dois valores possíveis para isso aqui. Se isso for 60 graus, que é o primeiro quadrante da família de 60, e no terceiro quadrante da família de 60 é o 240. Alô pra rapaziada aí do ISJ que vai fazer a prova amanhã. Presta atenção nessa questão, fechou? Presta atenção. Pode colocar dois valores dentro desse parêntese.
o 60, que é o π sobre 3, 240, que é o 4π sobre 3. Mas eu falo 5π sobre 3, ó. Então, você concorda que se eu fizesse a igualdade 2x igual a 60 e 2x igual a 240, eu vou ter dois valores distintos, que seria 30 e 120? Então, sim, cara, o x, ele vai ter... Eita peste! Então, sim, mano, o x vai ser 30 ou x vai ser 120. Interessante, né? Parece que era uma coisa, mas na verdade ela é outra. Por que que deu a metade desses números? Porque é um arco duplo. Se fosse 4x, um arco quádruplo, você teria que dividir esses números por 4. Aqui, evidentemente, ia ficar o 15 e aqui ia... Pegou essa visão? Bem simples, né? Agora, como é que vai ficar a sua resposta? Cara, basicamente isso. Ó, x é igual a... Como é que é o 30 representado em π? Π sobre 6, ou x é igual a 120 representado em π radiano, que é o segundo, né, membro da família dos 60, então ficaria 2π sobre 3. Isso de 0 a 2π, ou seja, não precisamos de conjunto de solução por enquanto. Agora, olha só, presta atenção aqui. Eu quero fazer essa mesma equação agora nos reais. Bom, a gente encontrou na última dois valores, o 30 e o 120, ou seja, π sobre 6 e 2π sobre 3. E agora, o que você vai fazer quando entra nos reais? Não vai mudar muito, o valor aqui que você achar vai ser o mesmo. Porém, como a gente está no reais, a gente tem que fazer um conjunto de solução seguinte. X pertencente aos reais, tal que x é igual a π sobre 6 mais 2kπ, ou x é igual a 2π sobre 3 mais 2kπ, em que k pertence aos inteiros. Se você já falou isso, você já está pegando naturalmente. Rapaziada, só imagina se isso aqui é a questão de amanhã. Cara, você basicamente matou a forma de representar em 0 a 2π e nos reais, que seria dessa forma aqui. Rapaziada, outra questãozinha. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Essa aqui é difícil. Nos reais ainda? Vixe, Maria. Difícil? Difícil isso aqui? Meu irmão, se você não percebeu ainda, eu vou te dar a dica agora. Isso aqui, ó, relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. E eu disse que isso aqui você pode usar para quais valores? Qualquer valor. Cara, esse tipo de pergunta é só para ver se o candidato tá vivo na hora da prova. Isso aqui é para não zerar, pô. Olha a tua resposta aqui, ó. X pertence aos reais. Porque não tá nos reais? Se fosse de 0 a 2π, x seria o intervalo de 0 a 2π, porque qualquer valor dá certo. Isso aqui, cara, mole. Olha, cossecante x menos raiz de 2 igual a 0. Questãozinha também de boinha. Cossecante a gente sabe que é 1 sobre seno. Então, 1 sobre seno menos raiz de 2 vai passar para lá o quê? Raiz de 2. Então, vai colocar raiz de 2. Quando tá assim, o que a gente fez naquela questão em que tinha secante? A gente inverteu aqui para inverter do outro lado, não foi? Vamos fazer a mesma coisa, que eu quero que você sempre tente deixar o número ele neutro, deixar o seno, cosseno neutro. Você pode mudar tudo de lugar, mas se isso aqui ficar bagunçado, meu irmão, tua conta vai ficar bagunçada. 1 sobre raiz de 2. Existe algum ângulo em que o seno é 1 sobre raiz de 2? Tu vai pensar, pô, não tem. Mas tem sim, é porque ele está escondido aqui. A gente sabe que quando a gente tem uma fração em que o denominador tenha um número dentro de uma raiz, a gente tem que fazer uma radiciação nisso aqui e multiplicar em cima pela mesma raiz, embaixo pela mesma raiz. Percebeu que aqui embaixo, no denominador, tem raiz de 2? O que tu vai fazer nessa situação, pô? Tu vai basicamente multiplicar raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Então, 1 sobre raiz de 2 é totalmente igual, equivalente a raiz de 2 vezes 1, raiz de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2 é basicamente o 2 a sair da raiz. Ah, moleque, olha o que tu achou aí, raiz de 2 sobre 2.
Então, seno raiz de 2 sobre 2. Qual é o ângulo? Eita ferro. Qual é o ângulo em que o seno é raiz de 2 sobre 2? É do 45, né? Que o cosseno também é. Porém, não tem só um valor, como eu já te falei. Você está com mais 12, 1, primeiro e segundo. Então, o terceiro e quarto são os valores negativos. A gente vai procurar no primeiro e no segundo quadrante, que seria o 45 e o 135. Π sobre 4 e 3π sobre 4. Como eu não quero nos reais, vamos preparar o nosso caminho da luz aqui, né? Caminho da salvação. X pertence aos reais, não pode faltar. X é igual a π sobre 4 mais 2kπ, ou x é igual a 3π sobre 4 mais 2kπ, k pertencente aos inteiros. Meu irmão, foi. Aqui, ó, tá feito, pô. Cossecante. Estamos usando o que eu falei que eu nem ia praticar bastante. E tô usando aqui. Tá sendo moleza pra nós, ó. Vamos seguindo com fé, com força e com coragem. Então vamos pôr uma mais serinha. Uma mais, pega um pouquinho mais firme, um pouquinho mais forte. Presta atenção. 2 vezes o seno de 4x menos 1 igual a 0. Um arco quádruplo. Caramba, hein, mano? Difícil isso aqui, hein? Quando tava 2x, a gente não pegou aquele resultado e dividiu por 2. O que você acha que vai acontecer aqui? Vai dividir por 4. Exatamente, meu filho. Vamos começar com a matemáticazinha bem basiquinha. Tu vai passar esse menos 1 para lá, vai ficar positivo. E o 2 que está multiplicando, passar dividindo. Então, seno de 4x é igual a 1 sobre 2. Muito simples. O seno que dá 1 sobre 2 seria o seno do 30. E o do segundo quadrante na família do 30 também. Então seria π sobre 6 e o 5π sobre 6. Rapaziada, então se ele pode assumir esse parênteses, né, o valor π sobre 6 e 5π sobre 6, sendo π sobre 6 o 30, e esse 150, adivinha o que a gente vai fazer para achar o resultado original? Porque se um arco, ele 4 vezes dá π sobre 6, quanto que é ele uma vez só? Π sobre 6 dividido por 4. Se você pegar a expressão e dividir por 4, só coloca 1 vezes 4 aqui embaixo. Bem simples. Então, você vai ter o x igual a π sobre 6 vezes 4, que é quanto? 24. E x, duas linhas, seria o 5π sobre 6 vezes 4 também, 24. Pronto, ó, achou seus dois resultados. Se fosse de 0 a 2π, até diria. Mas, como estamos nos reais, prepara que vamos fazer o conjunto de solução. Olha aí nosso conjunto de solução, ficou mais bonitinho esse, né? É porque eu fiz mais de frente, eu não fiz junto com vocês. Conjunto de solução que o x pertence aos reais, tal que o x é igual a π sobre 24 mais 2kπ, para dar uma volta inteira. Ou x é igual a 5π sobre 24 mais 2kπ, em que o k pertence aos inteiros. Esse aqui deu até canseira, meu. Caraca, acho que eu nunca fiz tanta atividade assim. Mas deu pra entender, né? Facilitou pra você alguma coisa? Eu espero muito que sim. Espero que esse vídeo tenha sido agradável pra você assistir. Espero que tenha te ajudado. Se você tiver com alguma dúvida, pode me mandar. Se eu tiver errado em alguma coisa, eu sou ser humano também. Pode mandar aí que eu vou acatar. Se você tiver um conselho sobre vídeo, qualquer coisa. Então é isso aí. Espero que tenha te ajudado. Já me ajudou. E obrigado mais uma vez por assistir.